Boa tarde a todos, sejamos todos envolvidos com muita paz. Desde as nossas primeiras existências, o homem sempre teve a ideia de um ser superior. Não compreendia muito bem que ser superior era esse, mas compreendia que era algo poderoso. Então, como não conseguia saber o que era, pela sua ignorância ainda, da intelectualidade e da moral também, muito aquém, ele acreditava no começo que Deus era tudo aquilo que ele não podia explicar. Os fenômenos da natureza, o Deus da guerra, o Deus das armas, enfim, tudo aquilo que ele não conseguia combater. E ele temia esse Deus que ele percebia que tinha uma força feroz, que era capaz de, em poucos segundos, acabar com uma nação. E assim o homem foi, de existências em existências, acreditando nesse ser cruel, vingativo, poderoso sobre os homens indefesos. Na medida que o homem foi passando por várias existências, e neste tempo o nosso Criador foi nos mandando também criaturas mais experientes, criaturas que tinham condições, um compreendimento maior para nos instruir. E aos pouquinhos, então, a gente ia compreendendo que tinha algo mais. E no momento em que o homem teve condições de compreender um pouco mais, e veio Moisés. Moisés foi um profeta, que veio nos anunciar que Deus não fazia parte dos fenômenos da natureza, não era o Deus das guerras, não eram vários deuses que existiam. Porque naquela época o homem temeroso fazia inclusive doações, matava animais, pessoas, em referência àquele Deus que ele temia. E Moisés veio e disse que não era assim. Não eram vários deuses, mas um Deus único. Então é a primeira apresentação que temos de Deus é através de Moisés. É a nossa primeira revelação sobre Deus, que ele vem e nos mostra um Deus único. Mas mesmo assim, com o homem um pouquinho mais adiantado, um pouquinho mais entendido, ele também não conseguiu compreender direito as coisas. E apenas o povo judeu conseguia compreender este Deus único através de Moisés. Mas mesmo assim havia muita confusão ainda, porque o homem ainda era muito rebelde, o homem ainda era muito ignorante quanto ao teu conhecimento intelectual e quanto ao conhecimento moral. Moisés então nos apresenta, que nos diz que é uma lei divina, os 10 mandamentos que ele recebe, hoje compreendemos através da sua mediunidade. Ele recebe então os 10 mandamentos. E estes 10 mandamentos eram regras de conduta, como deveríamos nos comportar perante este Criador. E nestes 10 mandamentos precisava frisar muito o não. Não faça, não peques, não roube, não adultere, não matas. Havia a necessidade do não para a criança desobediente e com pouco entendimento que ainda éramos. Mas mesmo assim havia muitas confusões. E Moisés teve que incutir algumas leis humanas também nessas leis divinas. Então, como ele precisou colocar então algumas coisas que faziam parte daquele povo naquele momento. E ele nos diz, olho por olho, dente por dente. Então ele nos coloca, ao mesmo tempo em que ele nos coloca os 10 mandamentos, as leis divinas que ele recebeu através da mediunidade, confunde-se um pouco, colocando então as ideias do homem imperfeito ainda, que não deveria perdoar. Se alguém lhe faça alguma coisa, faça ele também. Se alguém lhe roubar, roube ele também. Se alguém lhe maltratar, maltrate também. Olho por olho, dente por dente. Porque naquela ocasião era esse o entendimento que iríamos ter condições. E seria uma forma também de nos frear um pouco pelo mal, com receio, com medo do outro. Muitas vezes não fazíamos as coisas porque sabíamos que ia vir o revide. E o tempo foi passando. O homem foi reencarnando, passando por várias existências, retornando para o objetivo de aprender mais, tanto intelectualmente quanto moralmente. E nessas várias encarnações continuavam vindo os espíritos amigos, espíritos mais maduros, espíritos que tinham conhecimento maior e que vinham nos dizer, não é bem assim. Mas que com o tempo certo virá alguém que irá lhe ensinar o caminho correto, o proceder correto.
mas precisa esperar um tempo considerável, um tempo em que a humanidade estará preparada para receber este profeta, este Messias, no qual tantos judeus esperavam, o Messias prometido. Só que aí tinha um porém ainda. O homem, com o seu orgulho, com a sua vaidade, acaba não compreendendo as verdades divinas. E o povo judeu, um povo que tinha como Deus único, que compreendia Moisés, idolatrava Moisés, mas o seu orgulho era muito forte e a vaidade também. E ele esperava este Messias que viria dizer que o judeu era o povo melhor. Era o melhor povo, era a supremacia da nação. Era a melhor nação. E viria como um rei para dizer que todos deveriam obedecer ao povo judeu, que era o melhor. Mais uma vez, o orgulho e a vaidade, nos levando ao engano, nos levando ao equívoco, nos levando ao erro. E é o que ocorre. Quando Jesus, então, reencarna, vem neste povo, nessa terra, neste planeta, tão difícil de ser habitado por um ser tão especial quanto Jesus. E ele veio, o maior sacrifício dele foi exatamente reencarnar entre nós. A gente pensa que o sacrifício de Jesus foi ter passado pela morte na cruz, pela flagelação, por tantas dificuldades que ele teve, mas não foi. A sua maior dificuldade foi conviver conosco. Um povo tão primitivo ainda perante aquele ser tão iluminado. Mas ele veio por amor a nós, porque precisava vir alguém tão especial para fazer com que conseguíssemos compreender um pouquinho mais. Porque nós somos tão imaturos, tão preguiçosos, que de tempos em tempos Deus precisa nos mandar espíritos mais evoluídos para nos alavancar, para nos fazer que possamos caminhar mais rápido, dar passos mais largos, porque senão continuamos a passos pequenos e pequenos e pequenos e muitas vezes acomodados perante a vida, paralisados diante das dificuldades e do que pedimos tantas facilidades. Então, de tempos em tempos é nos mandado espíritos que nos ajudam para que possamos dar passos mais largos. E Jesus foi um destes grandes espíritos, ou o maior que esteve entre nós, para nos ajudar nesta nossa caminhada. E ele vem e diz: eu não vim destruir a lei, mas eu vim completar esta lei. Porque a lei, Moisés havia já nos dado, mas uma lei ainda incompleta. Uma lei ainda misturada com as paixões humanas, com os erros e os equívocos humanos. E Jesus veio nos dizer: eu vim completar esta lei. Então o que ele faz? Ele pega os 10 mandamentos e resume apenas no mandamento maior, que é a lei do amor. Quem ama, não mata. Quem ama, não furta. Quem ama, não prejudica o outro irmão. Então Jesus conseguiu nos colocar que a lei do amor é soberana. E quem ama, não quer vingança. Quem ama, perdoa. Então a lei do olho por olho, dente por dente, cai no chão. Porque ela não vinha de encontro com a lei mosaica. Porque ao mesmo tempo que a lei mosaica dizia: não mate, não furtes, ele dizia: mas se alguém te furtar, você também terá que furtar. Era o olho por olho, dente por dente. Se alguém te prejudicar, você também deve prejudicar. Então era uma lei ainda muito misturada com as paixões humanas. Mas Jesus vem e complementa essa lei mosaica. E é a segunda revelação que temos sobre Deus. Porque aí Jesus, na época de Moisés ainda, por essa mistura das paixões, ainda envolvidos com aquele Deus que acreditávamos que eram vários deuses, cruéis, vingativos, os deuses da guerra, que às vezes ajudavam o povo e às vezes prejudicavam o outro, daqui a pouco já mudava de ideia e já destruía aquele povo que ele colocou como soberano. E nós ainda tínhamos essas ideias misturadas. Porque o que nós aprendemos, nós não apagamos de uma hora para outra. Então eu não quero mais saber disso. Apago, agora já vou entender outra coisa. Não é bem assim o nosso aprendizado. O nosso aprendizado é lento e gradual. Então todas as nossas aquisições do passado, eles continuam acumulados no nosso inconsciente. Até que há realmente o aprendizado e uma mudança da concepção, uma mudança da leitura, uma interpretação diferente.
Então, com Moisés, nós acreditávamos ainda num Deus cruel e vingativo. Mas Jesus já nos apresenta um Deus Pai. Diferente daquele Deus cruel, mas um Deus que ama todos os seus filhos e que quer o bem de todos e que quer ver a felicidade de todos os seus filhos. Num Deus que nos diz que devemos amar a todos. Um Deus que nos diz que devemos perdoar. E aí Jesus vem com aquela fala mansa, nos falando do amor e do perdão. Mas ainda trazíamos as concepções equivocadas do passado. E o povo judeu, incompreendido, orgulhoso, vaidoso, não podia aceitar aquele Messias que haviam prometido os profetas. De séculos e séculos anteriores haviam prometido que viria o Messias. Como eles iriam aceitar o Messias? Carpinteiro. O Messias humilde e pobre, sendo que para eles acreditavam que para ser alguém especial, teria que ter poder, dinheiro, teria que vir como um rei e não como um carpinteiro. Então aquele não poderia ter sido o Messias esperado. E alguém que viesse teria que dizer que o judeu era o povo mais esperto, mais inteligente, a melhor nação. E Jesus não disse isso. Jesus disse que todos nós somos iguais. Então por isso eles não conseguiam compreender. Mais uma vez o orgulho nos prejudicando. E nós somos como os judeus daquela época. O orgulho ainda nos prejudica muito. Porque muitas vezes as verdades estão ao nosso lado, bem claras, e nós não conseguimos compreender, porque o orgulho não nos deixa ver outra coisa. Nós ainda hoje, caímos no mesmo erro do judeu há 2000 anos atrás, quando muitas vezes nós damos uma importância muito grande pelo que a pessoa tem e não pelo que ela é. Nós damos muita importância ainda ao seu poder financeiro, mesmo sabendo que ele é tão fácil de ser derrubado, que ele é tão transitório, que ninguém leva para o depois, que tanto sabemos que tinham tantos e hoje não tem nada mais. Mas mesmo assim, nós ainda continuamos correndo os mesmos erros de há 2000 anos atrás, na época dos judeus. Continuamos dando valor para o ter e não ser. A aparência para nós ainda é muito importante. E aí nos equivocamos de novo, erramos de novo, falhamos, não conseguimos compreender as verdades da vida. Porque damos valor para aquilo que não tem valor. Essa semana, ou a semana passada ainda, presenciamos, vocês devem ter visto, para mostrar o quanto é comum, é do nosso dia a dia, essa nossa ideia do ter ser tão importante. Quando uma jornalista coloca no jornal, no blog, não sei bem aonde, não lembro bem, é que esses médicos que estão vindo de Cuba têm a aparência de empregada doméstica. Sabe, a preocupação dela não é com o que a pessoa, o seu comportamento, o seu aprendizado, que não estamos aqui questionando se vai ser bom, se não vai ser, não é isso. Mas veja como nós somos, que nós avaliamos a pessoa pelo seu físico. As roupas que veste, o seu cabelo, a sua postura, o cargo que ela ocupa. Então nós atribuímos as nossas atenções de acordo com o que ela é, o seu ter, a sua situação. E sabemos que não é bem assim. Nós mesmos, se agora entra alguém aqui importante, sem querer a gente começa a reverenciar. Importante materialmente, talvez até seja moralmente também, mas estamos falando aqui da parte material, palpável. Podemos ver num momento rápido e nós acabamos reverenciando. E este é um grande engano. E Jesus nos apresentava e nos mostrava este engano quando ele não veio como rei. Ele podia vir como rei, mas ele veio como simples carpinteiro para mostrar o ter não é tão importante quanto o ser. Essa nossa existência aqui é pequena em relação à eternidade. Não é nada, é um pontinho perante o todo. Então que você seja rei por 80, por 100 anos,
não é nada perante a eternidade de aprendizado. E ele vem e nos mostra essas coisas, mas nós não conseguimos compreender ainda. E ele, de uma forma muito simples, muito pedagógica, ele nos fala grandes verdades com pequenas histórias. Histórias que a gente não consegue compreender também. Até hoje, passados-se 2000 anos, ainda nós não conseguimos compreender direito essas histórias. Ou não conseguimos vivenciá-las também. Ele vem e nos fala sobre a parábola do filho pródigo, daquele filho que larga, que pede a sua herança para o pai e vai para o mundo aproveitar a vida. E quando não tem mais nada, ele retorna, falido, porque já estava passando fome e necessidades, ele retorna, não para pedir para o pai regalias, mas ele volta para pedir que o pai lhe dê um emprego, o mais simples que tiver nas suas propriedades, para que ele pelo menos tenha um lugar para dormir e para comer. E quando ele chega, o pai faz uma festa, porque o filho estava perdido e agora foi encontrado. E o outro filho que ficara com o pai se revolta. Mas como? Fiquei o tempo todo aqui contigo, trabalhei e nunca ganhei uma festa. E este outro que largou tudo, botou tudo fora, retorna e você dá uma festa para ele. Como pode isso? E Jesus nos conta esta história. E não conseguíamos compreender mesmo. Nos parecia muito estranho. Porque naquela ocasião não conseguimos ver com a visão de Jesus, a sua visão simples. E eis que então, em 18 de abril de 1857, nos vem o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é o momento, a entrada da doutrina espírita. A doutrina espírita é o consolador prometido que Jesus já falava naquela ocasião. Porque quando ele nos contou a parábola do filho pródigo e tantas outras histórias que não compreendíamos, ele disse: há muitas coisas a serem ditas, mas agora não há condições de dizer, porque vocês não estão compreendendo nem as coisas simples. Como vou falar de coisas mais profundas? Mas quando tiverem mais maturidade, quando tiverem condições de compreenderem mais, eu pedirei ao Pai que mande a vocês o Consolador prometido, o Espírito de verdade, aquele que ficará com vocês para sempre. Então Jesus nos prometeu alguém que viria e ficaria conosco sempre. Ou seja, não é um profeta encarnado, que com o seu tempo ele vai desencarnar, porque existem as leis divinas, e as leis divinas, elas acontecem com todos, independente da evolução espiritual. Então, era algo além de um profeta, de um homem encarnado. Então, seria algo que ia ficar no Espírito de verdade. E nós acreditamos na doutrina espírita, que veio explicar, então, a parábola do filho pródigo. Filho pródigo somos nós. Nós que recebemos tudo do Pai. Recebemos uma nova existência, uma nova família, novas oportunidades, o trabalho, recursos, a vida, o planeta, o nosso país, a natureza e tudo mais que somos beneficiados. E o que fazemos com tudo isso? Desperdiçamos. Desperdiçamos ao nosso engano. Queremos aproveitar a vida. Porque muitas pessoas ainda dizem hoje em dia, é bem comum a gente escutar as pessoas dizerem: preciso aproveitar a vida, porque a morte é certa. E o que é aproveitar a vida? Para nós espíritas, aproveitar a vida é evoluir espiritualmente. É fazer de tudo o que possamos fazer agora aqui, para quando desencarnarmos melhor. Aproveitar esta herança que o Pai nos deu, em favor, ao nosso favor do nosso espírito. Para que possamos crescer, dar passos mais largos, caminhar mais rápido, para sermos felizes mais rápido, para termos esta paz que tanto almejamos mais rápido, para deixarmos para trás as preocupações com guerras, para deixarmos para trás essas misérias, essas dificuldades, a natureza que às vezes vem e nos devasta porque nós aceleramos este processo, porque nós destruímos a natureza. Então a natureza vem nos dar o retorno. Então aproveitar a vida é a gente aproveitar essas oportunidades para fazer o melhor. Para que depois, mais tarde, numa outra oportunidade, seremos muito mais felizes, mais tranquilos, teremos mais paz. Mas para o equivocado não.
Para o equivocado, o filho pródigo aproveitar a vida é festa. Aquilo que ele acha que vai lhe fazer feliz. E que sabemos que não traz felicidade nenhuma. Nem agora, nem no momento. Porque são momentos tão pequenos de uma tranquilidade passageira que logo em seguida a pessoa fica desesperada e quer mais. Então é muito ilusório. Então Jesus vem e nos fala da parábola do filho pródigo, e a doutrina espírita diz: nós somos os filhos pródigos muitas vezes. Esse filho que desperdiça a herança. E também outras vezes somos o filho rebelde. Aquele filho que não faz nada para progredir. Boa tarde a todos. Sejamos todos envolvidos com muita paz. Desde as nossas primeiras existências, o homem sempre teve a ideia de um ser superior. Não compreendia muito bem que ser superior era esse, mas compreendia que era algo poderoso. Então, como eu não conseguia saber o que era, pela sua ignorância ainda, da intelectualidade e da moral também, muito aquém, ele acreditava no começo que Deus era tudo aquilo que ele não podia explicar. Os fenômenos da natureza, o Deus da guerra, o Deus das armas, enfim, tudo aquilo que ele não conseguia combater. E ele temia esse Deus que ele percebia que tinha uma força feroz, que era capaz de, em poucos segundos, acabar com uma nação. E assim o homem foi, de existências em existências, acreditando nesse ser cruel, vingativo, poderoso sobre os homens indefesos. Na medida que o homem foi passando por várias existências, e neste tempo o nosso Criador foi nos mandando também criaturas mais experientes, criaturas que tinham condições, um compreendimento maior para nos instruir. E aos pouquinhos então a gente ia compreendendo que tinha algo mais. E no momento em que o homem teve condições de compreender um pouco mais, e veio Moisés. Moisés foi um profeta que veio nos anunciar que Deus não fazia parte dos fenômenos da natureza, não era o Deus das guerras, não eram vários deuses que existiam, porque naquela época o homem temeroso fazia inclusive doações, matava animais, pessoas, em referência àquele Deus que ele temia. E Moisés veio e diz que não era assim, não eram vários deuses, mas um Deus único. Então é a primeira apresentação que temos de Deus é através de Moisés. É a nossa primeira revelação sobre Deus, que ele vem e nos mostra um Deus único. Mas mesmo assim, com o homem um pouquinho mais adiantado, um pouquinho mais entendido, ele também não conseguiu compreender direito as coisas. E apenas o povo judeu conseguia compreender este Deus único através de Moisés. Mas mesmo assim havia muita confusão ainda, porque o homem ainda era muito rebelde, o homem ainda era muito ignorante quanto ao teu conhecimento intelectual e quanto ao conhecimento moral. Moisés então nos apresenta, que nos diz que é uma lei divina, os 10 mandamentos que ele recebe, hoje compreendemos através da sua mediunidade. Ele recebe então os 10 mandamentos. E estes 10 mandamentos eram regras de conduta, como deveríamos nos comportar perante este Criador. E nestes 10 mandamentos precisava frisar muito o não. Não faça, não peques, não roube, não adultere, não matas. Havia a necessidade do não para a criança desobediente e com pouco entendimento que ainda éramos. Mas mesmo assim havia muitas confusões. E Moisés teve que incutir algumas leis humanas também nessas leis divinas. Então, como ele precisou colocar então algumas coisas que faziam parte daquele povo naquele momento. E ele nos diz, olho por olho, dente por dente. Então ele nos coloca, ao mesmo tempo em que ele nos coloca os 10 mandamentos, as leis divinas que ele recebeu através da mediunidade, confunde-se um pouco, colocando então as ideias do homem imperfeito ainda, que não deveria perdoar. Se alguém lhe faça alguma coisa, faça ele também. Se alguém lhe roubar, roube ele também. Se alguém lhe maltratar, maltrate também. Olho por olho, dente por dente. Porque naquela ocasião era esse o entendimento que
iríamos ter condições. E seria uma forma também de nos frear um pouco pelo mal, com receio, com medo do outro. Muitas vezes não fazíamos as coisas porque sabíamos que ia vir o revide. E o tempo foi passando. O homem foi reencarnando, passando por várias existências, retornando para o objetivo de aprender mais, tanto intelectualmente quanto moralmente. E nessas várias encarnações continuavam vindo os espíritos amigos, espíritos mais maduros, espíritos que tinham conhecimento maior e que vinham nos dizer, não é bem assim. Mas que com o tempo certo virá alguém que irá lhe ensinar o caminho correto, o proceder correto. Mas precisa esperar um tempo considerável, um tempo em que a humanidade estará preparada para receber este profeta, este Messias, no qual tantos judeus esperavam, o Messias prometido. Só que aí tinha um porém ainda. O homem, com o seu orgulho, com a sua vaidade, acaba não compreendendo as verdades divinas. E o povo judeu, um povo que tinha como Deus único, que compreendia Moisés, idolatrava Moisés, mas o seu orgulho era muito forte e a vaidade também. E ele esperava este Messias que viria dizer que o judeu era o povo melhor. Era o melhor povo, era a supremacia da nação. Era a melhor nação. E viria como um rei para dizer que todos deveriam obedecer ao povo judeu, que era o melhor. Mais uma vez, o orgulho e a vaidade, nos levando ao engano, nos levando ao equívoco, nos levando ao erro. E é o que ocorre. Quando Jesus então reencarna, vem neste povo, nessa terra, neste planeta, tão difícil de ser habitado por um ser tão especial quanto Jesus. E ele veio, o maior sacrifício dele foi exatamente reencarnar entre nós. A gente pensa que o sacrifício de Jesus foi ter passado pela morte na cruz, pela flagelação, por tantas dificuldades que ele teve, mas não foi. A sua maior dificuldade foi conviver conosco. Um povo tão primitivo ainda perante aquele ser tão iluminado. Mas ele veio por amor a nós, porque precisava vir alguém tão especial para fazer com que conseguíssemos compreender um pouquinho mais. Porque nós somos tão imaturos, tão preguiçosos, que de tempos em tempos Deus precisa nos mandar espíritos mais evoluídos para nos alavancar, para nos fazer que possamos caminhar mais rápido, dar passos mais largos, porque senão continuamos a passos pequenos e pequenos e pequenos e muitas vezes acomodados perante a vida, paralisados diante das dificuldades e do que pedimos tantas facilidades. Então, de tempos em tempos, é nos mandado espíritos que nos ajudam para que possamos dar passos mais largos. E Jesus foi um destes grandes espíritos, ou o maior, que esteve entre nós, para nos ajudar nesta nossa caminhada. E ele vem e diz, eu não vim destruir a lei, mas eu vim completar esta lei. Porque a lei, Moisés havia já nos dado, mas uma lei ainda incompleta. Uma lei ainda misturada com as paixões humanas, com os erros e os equívocos humanos. E Jesus veio nos dizer, eu vim completar esta lei. Então o que ele faz? Ele pega os 10 mandamentos e resume apenas no mandamento maior, que é a lei do amor. Quem ama, não mata. Quem ama, não furta. Quem ama, não prejudica o outro irmão. Então Jesus conseguiu nos colocar que a lei do amor é soberana. E quem ama não quer vingança. Quem ama, perdoa. Então a lei do olho por olho, dente por dente, cai no chão. Porque ela não vinha de encontro com a lei mosaica. Porque ao mesmo tempo que a lei mosaica dizia, não mate, não furtes, ele dizia, mas se alguém te furtar, você também terá que furtar. Era o olho por olho, dente por dente. Se alguém te prejudicar, você também deve prejudicar. Então era uma lei ainda muito misturada com as paixões humanas. Mas Jesus vem e complementa essa lei mosaica. E é a segunda revelação que temos sobre Deus. Porque aí Jesus, na época de Moisés ainda, por essa mistura das paixões,
ainda envolvidos com aquele Deus que acreditávamos que eram vários deuses, cruéis, vingativos, os deuses da guerra, que às vezes ajudavam o povo e às vezes prejudicavam o outro, daqui a pouco já mudava de ideia e já destruía aquele povo que ele colocou como soberano. E nós ainda tínhamos essas ideias misturadas. Porque o que nós aprendemos, nós não apagamos de uma hora para outra. Então eu não quero mais saber disso. Apago, agora já vou entender outra coisa. Não é bem assim o nosso aprendizado. O nosso aprendizado é lento e gradual. Então todas as nossas aquisições do passado, eles continuam acumulados no nosso inconsciente. Até que há realmente o aprendizado e uma mudança da concepção, uma mudança da leitura, uma interpretação diferente. Então, com Moisés, nós acreditávamos ainda num Deus cruel e vingativo. Mas Jesus já nos apresenta um Deus Pai. Diferente daquele Deus cruel, mas um Deus que ama todos os seus filhos e que quer o bem de todos. E que quer ver a felicidade de todos os seus filhos. Num Deus que nos diz que devemos amar a todos. Um Deus que nos diz que devemos perdoar. E aí Jesus vem com aquela fala mansa, nos falando do amor e do perdão. Mas ainda trazíamos as concepções equivocadas do passado. E o povo judeu, incompreendido, orgulhoso, vaidoso, não podia aceitar aquele Messias que haviam prometido os profetas de séculos e séculos anteriores haviam prometido que viria o Messias. Como eles iriam aceitar o Messias carpinteiro? O Messias humilde e pobre, sendo que para eles acreditavam que para ser alguém especial teria que ter poder, dinheiro, teria que vir como um rei e não como um carpinteiro. Então aquele não poderia ter sido o Messias esperado. E alguém que viesse teria que dizer que o judeu era o povo mais esperto, mais inteligente, a melhor nação. E Jesus não disse isso. Jesus disse que todos nós somos iguais. Então por isso eles não conseguiam compreender. Mais uma vez o orgulho nos prejudicando. E nós somos como os judeus daquela época. O orgulho ainda nos prejudica muito. Porque muitas vezes as verdades estão ao nosso lado, bem claras, e nós não conseguimos compreender. Porque o orgulho não nos deixa ver outra coisa. Nós ainda hoje, ainda caímos no mesmo erro do judeu há 2000 anos atrás. Quando muitas vezes nós damos uma importância muito grande pelo que a pessoa tem e não pelo que ela tem. Nós damos muita importância ainda ao seu poder financeiro, mesmo sabendo que ele é tão fácil de ser derrubado, que ele é tão transitório, que ninguém leva para o depois, que tanto sabemos que tinham tantos e hoje não tem nada mais. Mas mesmo assim, nós ainda continuamos correndo os mesmos erros de há 2000 anos atrás, na época dos judeus. Continuamos dando valor para o ter e não ser. A aparência para nós ainda é muito importante. E aí nos equivocamos de novo, erramos de novo, falhamos, não conseguimos compreender as verdades da vida. Porque damos valor para aquilo que não tem valor. Essa semana, ou a semana passada ainda, presenciamos, vocês devem ter visto, para mostrar o quanto é comum, é do nosso dia a dia, essa nossa ideia do ter ser tão importante. Quando uma jornalista coloca no jornal, no blog, não sei bem aonde, não lembro bem, é que esses médicos que estão vindo de Cuba têm a aparência de empregada doméstica. Sabe, a preocupação dela não é com o que a pessoa, o seu comportamento, o seu aprendizado, não estamos aqui questionando se vai ser bom, se não vai ser, não é isso. Mas veja como nós somos, que nós avaliamos a pessoa pelo seu físico. As roupas que veste, o seu cabelo, a sua postura, o cargo que ela ocupa. Então nós atribuímos as nossas atenções de acordo com o que ela é. O seu ter, a sua situação.
E sabemos que não é bem assim. Nós mesmos, se agora entra alguém aqui importante, sem querer a gente começa a reverenciar. Importante materialmente, talvez até seja moralmente também, mas estamos falando aqui da parte material, palpável. Podemos ver num momento rápido. E nós acabamos reverenciando. Este é um grande engano. E Jesus nos apresentava e nos mostrava este engano. Quando ele não veio como rei, ele podia vir como rei, mas ele veio como um simples carpinteiro para mostrar. O ter não é tão importante quanto o ser. Essa nossa existência aqui é pequena em relação à eternidade. Não é nada, é um pontinho perante o todo. Então que você seja rei por 80, por 100 anos, não é nada perante a eternidade de aprendizado. E ele vem e nos mostra essas coisas, mas nós não conseguimos compreender ainda. E ele, de uma forma muito simples, muito pedagógica, ele nos fala grandes verdades com pequenas histórias. Histórias que a gente não consegue compreender também. Até hoje, passados-se 2000 anos, ainda nós não conseguimos compreender direito essas histórias. Ou não conseguimos vivenciá-las também. Ele vem e nos fala sobre a parábola do filho pródigo, daquele filho que larga, que pede a sua herança para o pai e vai para o mundo aproveitar a vida. E quando não tem mais nada, ele retorna, falido, porque já estava passando fome e necessidades, ele retorna, não para pedir para o pai regalias, mas ele volta para pedir que o pai lhe dê um emprego, o mais simples que tiver nas suas propriedades, para que ele pelo menos tenha um lugar para dormir e para comer. E quando ele chega, o pai faz uma festa, porque o filho estava perdido e agora foi encontrado. E o outro filho que ficara com o pai se revolta. Mas como? Fiquei o tempo todo aqui contigo, trabalhei e nunca ganhei uma festa. E este outro que largou tudo, botou tudo fora, retorna e você dá uma festa para ele. Como pode isso? E Jesus nos conta esta história. E não conseguíamos compreender mesmo. Nos parecia muito estranho. Porque naquela ocasião não conseguimos ver com a visão de Jesus, a sua visão simples. E eis que então, em 18 de abril de 1857, nos vem o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é o momento, a entrada da doutrina espírita. A doutrina espírita é o consolador prometido que Jesus já falava naquela ocasião. Porque quando ele nos contou a parábola do filho pródigo e tantas outras histórias que não compreendíamos, ele disse: há muitas coisas a serem ditas, mas agora não há condições de dizer, porque vocês não estão compreendendo nem as coisas simples. Como vou falar de coisas mais profundas? Mas quando tiverem mais maturidade, quando tiverem condições de compreenderem mais, eu pedirei ao Pai que mande a vocês o Consolador prometido, o Espírito de verdade, aquele que ficará com vocês para sempre. Então Jesus nos prometeu alguém que viria e ficaria conosco sempre. Ou seja, não é um profeta encarnado, que com o seu tempo ele vai desencarnar, porque existem as leis divinas, e as leis divinas, elas acontecem com todos, independente da evolução espiritual. Então, era algo além de um profeta, de um homem encarnado. Então, seria algo que ia ficar no Espírito de verdade. E nós acreditamos na doutrina espírita, que veio explicar, então, a parábola do filho pródigo. Filho pródigo somos nós. Nós que recebemos tudo do Pai. Recebemos uma nova existência, uma nova família, novas oportunidades, o trabalho, recursos, a vida, o planeta, o nosso país, a natureza e tudo mais que somos beneficiados. E o que fazemos com tudo isso? Desperdiçamos. Desperdiçamos ao nosso engano. Queremos aproveitar a vida. Porque muitas pessoas ainda dizem hoje em dia, é bem comum a gente escutar as pessoas dizerem: preciso aproveitar a vida, porque a morte é certa. E o que é aproveitar a vida? Para nós espíritas, aproveitar a vida é evoluir espiritualmente. É fazer de tudo o que possamos fazer agora aqui, para quando desencarnarmos melhor. Aproveitar esta herança que o Pai nos deu, em favor, ao nosso favor.
ao nosso favor do nosso espírito. Para que possamos crescer, dar passos mais largos, caminhar mais rápido, para sermos felizes mais rápido, para termos esta paz que tanto almejamos mais rápido, para deixarmos para trás as preocupações com guerras, para deixarmos para trás essas misérias, essas dificuldades, a natureza que às vezes vem e nos devasta porque nós aceleramos este processo, porque nós destruímos a natureza. Então a natureza vem nos dar o retorno. Então aproveitar a vida é a gente aproveitar essas oportunidades para fazer o melhor. Para que depois, mais tarde, numa outra oportunidade, seremos muito mais felizes, mais tranquilos, teremos mais paz. Mas para o equivocado não. Para o equivocado, o filho pródigo aproveitar a vida é festa. É aquilo que ele acha que vai lhe fazer feliz. E que sabemos que não traz felicidade nenhuma, nem agora, nem no momento. Porque são momentos tão pequenos de uma tranquilidade passageira que logo em seguida a pessoa fica desesperada e quer mais. Então é muito ilusório. Então Jesus vem e nos fala da parábola do filho pródigo e o filho espírita diz: nós somos os filhos pródigos muitas vezes. Esse filho que desperdiça a herança. E também outras vezes somos o filho rebelde. Aquele filho que não faz nada para progredir. Que fica só encostado no pai. Esperando que o pai faça as coisas para ele. Esperando milagres. Esperando como ele vai numa instituição religiosa, como ele faz a sua parte, que Deus faça a parte dele e que eu tenha uma vida feliz e saudável. Que eu tenha uma vida digna aqui neste planeta. Então, amigos, obrigado por terem assistido esse vídeo. Se vocês gostaram, cliquem no polegar para cima que está aqui embaixo. E também no botão inscreva-se, que está desse lado. Assim, sempre que vocês entrarem no YouTube, receberão notificações de vídeos novos e estarão ajudando a continuarmos divulgando os conhecimentos espíritas na rede. Muito obrigado!